A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje quero ler a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Estes versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje, falando um pouco sobre a obra do Senhor, nosso Deus, ou sobre aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, escrevendo a essa igreja de Corinto, a gente percebe a preocupação do apóstolo Paulo em levar a igreja a entender que realmente quem eles deveriam seguir era a Cristo, o Filho de Deus. Então, havia naquela igreja algumas contendas, justamente por causa de líderes. E esses líderes, com certeza, pelo menos esses dois que foi mencionado aqui, Paulo e Apolo, eles não andavam atrás de seguidores. O que eles queriam, o que eles faziam, era anunciar o Evangelho de Cristo, a falar do Cristo que tinha ressuscitado ao terceiro dia. Eles estavam anunciando a palavra de Deus, mas o povo queria seguir esses homens e formando grupos distintos, dizendo que um era de Paulo e que outro era de Apolo. Então, Paulo escreve esta carta, e aqui no capítulo 3, ele começa dizendo que ele não pôde falar a esses irmãos como pessoas espirituais, mas sim como carnais. Ou seja, ele estava dizendo, eu não pude falar a vocês como pessoas maduras, experientes na fé. E ele usa essa expressão, não pude falar a vocês como espirituais, mas a carnais, pessoas que queriam usar o conhecimento humano e substituí-lo pelo conhecimento das coisas espirituais. Então, o apóstolo São Paulo, ele fala a respeito disso e diz que tinha criado eles com leite e não com manjar, porque eles ainda não podiam receber aquele tipo de ensinamento. Ou seja, uma pessoa que nasceu de novo, ele precisa
como um recém-nascido, é tomar leite. Então a palavra de Deus para os novos convertidos, eles têm que ser de acordo com aquilo que eles podem, a princípio, compreender. Então Paulo disse que ele não podia dar para eles ainda uma comida sólida, mas leite, que também tem um significado das doutrinas principais da palavra do Senhor nosso Deus. Mas ele diz que lá naquela igreja, devido a eles ainda serem pessoas assim carnais, ele usa essa palavra, porque havia entre eles inveja, contendas, dissensões. Ele diz: porventura não sois carnais e não andam segundo os homens? Então Paulo traz essa exortação à igreja de Corinto para poder organizar aquela igreja que estava passando por este sério problema local na igreja de Corinto. Então Paulo, ele traz esses ensinamentos profundos e que era necessário fazê-lo naquela igreja. Assim como hoje também, nós precisamos de pessoas capazes, pessoas que possam ter este conhecimento espiritual, pessoas amadurecidas, para transmitir a estes recém-nascidos, a esses novos convertidos, a palavra de acordo com o que eles podem recebê-la nesse momento. Então eu não posso chegar e querer lhe transferir um ensinamento, como ele diz aqui, sólido ou mais profundo, se ele ainda não tem a condição espiritual para entender estes ensinamentos. Então Paulo, ele diz assim, que há essas diversidades ou essas adversidades dentro da igreja, e um grupo dizia que era de Paulo e outro grupo dizia que era de Apolo. Aí Paulo diz assim: porventura não sois carnais com esses pensamentos? Porque infelizmente ainda hoje existe isso, de pessoas formarem grupos dentro de igrejas e ficam manipulando o povo com esses grupos formados em vários setores da igreja. E Paulo diz que quem usa desse artifício são pessoas carnais, que usam o conhecimento humano para fazer isso nas igrejas. E ele, Paulo, continua dizendo assim: pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí ele diz que tanto ele como Apolo são apenas ministros do Senhor Jesus Cristo. Não é para que os homens o sigam, mas eles estão ali como ministros para transmitir as verdades espirituais ao coração daqueles que precisam ser ensinados. Então ele diz que ele, Paulo, plantou, ele diz: eu plantei. Ou seja, eu comecei o trabalho, eu comecei o serviço, o ensino,
Aí Paulo veio e regou com mais ensino, mas Deus deu o crescimento. Então ele está dizendo, nem eu e nem Apolo deram o crescimento. Eu simplesmente plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, olha a simplicidade de Paulo, porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, nem eu, Paulo, sou alguma coisa, e nem Apolo também não é nada senão ministros. Mas Deus que dá o crescimento. Então, Deus é quem devemos seguir. É a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Então nós temos que entender que o trabalho que fazemos, e se formos fazer e fizermos esse trabalho com qualidade, com amor, receberemos a recompensa da parte do Senhor nosso Deus. Todos aqueles que fazem o seu trabalho com qualidade, com determinação, com segurança, com fidelidade, receberá da parte do Senhor a sua recompensa, o seu galardão, porque Ele é justo. O Senhor Jesus Cristo é justo. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, não queiramos ver pessoas nos seguindo, ver pessoas pensando que nós podemos lhe dar salvação. Nós ofertamos através da pregação do Evangelho. Mas quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. Então, abra mais o seu entendimento com respeito a isso. Entenda de uma vez por todas que quem dá o crescimento na sua vida, na minha vida, é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando e te guardando. Vamos dirigir uma oração em gratidão a Deus. Querido Deus e meu Pai que está nos céus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, bendizer e exaltar o teu nome. A todos aqueles que acessarão este vídeo possam entender mais um pouco a respeito da tua palavra para a glória do Senhor nosso Deus. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Curta aí o nosso canal, compartilhe, se inscreva, comentem. Com certeza o Senhor te abençoará. Até a próxima, se assim Deus permitir. Até lá.